História de Ruth, o lamento poético de Noemi e o cântico de esperança de Ruth. Quando a vida se torna cinza, em Belém, no tempo dos juízes, a fome varreu a terra como um vento cruel. E diante da escuridão e do prato vazio, Elimeleque tomou uma decisão que mudaria o destino de sua casa: partir para Moabe. Noemi partiu com ele, mas seu coração ficou em Belém. Ela foi com esperança e voltou, com cicatrizes. Porque em Moabe, a morte visitou sua tenda 3 vezes. Primeiro levou Elimeleque, depois levou Malom. Por fim levou Quilion. E a casa que antes era cheia, agora tinha apenas 3 viúvas olhando uma para a outra com olhos perdidos. Noemi, Orfa, Ruth. Quando Noemi decide voltar para Belém, ela olha para as 2 noras e diz: "Filhas, voltem para suas famílias. Eu não tenho mais nada. Tudo o que eu tinha, perdi no caminho." Orfa chorou e voltou, mas Ruth ficou. E é nesse momento, na estrada poeirenta entre Moabe e Belém, que Noemi, tomada pela dor, derrama seu coração num poema que nunca foi escrito, mas que poderia ter nascido de sua alma rasgada. Lamento de Noemi, conjectura. Quando o coração fica em ruínas, meu caminho virou cinzas e saudade, e a alegria que carregava se quebrou. Minhas mãos perderam o que seguravam, e tudo aquilo que eu era se derramou. Eu volto para casa, mas volto vazia. Volto intacta por fora, mas partida por dentro. O sol ainda nasce, mas não nasce em mim, como se meu peito recusasse o alento. Sinto-me sombra da mulher que fui, eco de um nome que não reconheço mais. E cada passo que dou, carrego a pergunta: por que o Senhor tirou de mim a paz? Eu caminhava, mas não vivia. Eu respirava, mas não sentia. E se alguém me ouvir, que saiba, Noemi ficou para trás. E quem volta agora é só a dor que restou. Ruth encerra o poema com silêncio. Mas em seus olhos há algo que Noemi não percebe: esperança. E então, com ternura, com coragem, com amor puro e inabalável, ela se aproxima, segura as mãos trêmulas de Noemi e responde: não com conselhos. Não com promessas vagas, mas com música. Ruth canta. Canta como quem sabe que Deus ainda está ali, mesmo quando ninguém sente. Canta como quem vê luz onde a outra só vê cinzas. Cântico de Ruth, quando Deus refaz o que a dor destruiu. Não tema, mãe. Deus ainda te vê. E mesmo que o chão esteja frio, mesmo que a vida tenha sido cruel, há uma estrada nova nascendo no teu caminho. O que hoje dói, Ele vai curar. O que hoje pesa, Ele vai remover. Amanhã teus olhos ainda vão sorrir e tua alma vai voltar a viver. O que era perda, Deus faz renascer. O que era lágrima, Ele faz florir. O que era deserto, Ele enche de água e transforma pranto em canto a surgir. Onde fores, eu irei contigo. Onde dormires, a tua sombra eu ficarei. Teu povo é agora o meu povo e o teu Deus. Minha fé, meu rei. Caminhemos, mãe. O futuro não está morto. Deus não escreveu o fim. Ainda há vida. Ainda há encontro. Ainda há bênção esperando por ti. Quando Ruth e Noemi chegaram a Belém, a cidade fervilhava com o cheiro da colheita de cevada. As mulheres conversavam animadas, os homens trabalhavam no campo e o barulho das foices ecoava como música. Mas para as 2 viúvas que chegavam do deserto da dor, tudo aquilo era apenas um lembrete. Elas precisavam sobreviver. Ruth, porém, não se deixou abater. Seu amor por Noemi era mais forte que o cansaço. "Deixe-me ir aos campos", disse ela com doçura. "Talvez alguém tenha misericórdia de nós." E assim, guiada pela providência invisível de Deus, ela entrou justamente no campo de Boaz, um homem de olhos serenos e espírito nobre, parente de Elimeleque, um homem que carregava bondade nos gestos e justiça no olhar. Boaz a viu, e quando viu, algo dentro dele se moveu. Não foi paixão impetuosa, nem desejo terreno. Foi reconhecimento, como se a alma percebesse o valor daquela jovem antes mesmo que o coração entendesse. Ao descobrir quem ela era, a moabita que deixara tudo por Noemi, Boaz sentiu respeito, admiração e uma ternura inesperada. Ele se aproximou lentamente, sem assustá-la, e falou com a gentileza dos homens verdadeiramente bons. "Ouça-me, filha. Fique em meus campos. Aqui ninguém vai te tocar, ninguém vai te envergonhar.
Beba da água dos meus servos. Coma do pão que eles trouxerem. Você está segura aqui. Ruth, surpresa com tanta graça, abaixou o rosto. Por que o senhor olha para mim com tanta bondade? Sou estrangeira. Boaz sorriu. Aquele sorriso que cura rachaduras na alma. Porque ouvi o que fizeste por Noemi. Deus retribuirá tua fidelidade. A partir daquele dia, Boaz passou a observá-la. Cada gesto dela o tocava. A humildade, o empenho, o cuidado com Noemi. A força escondida atrás dos olhos cansados. Era como se Deus estivesse escrevendo algo que ele não tinha coragem ainda de ler. As semanas passaram. Ruth voltava todos os dias carregada de espigas que Boaz mandava seus trabalhadores deixarem cair de propósito. Noemi percebeu. Noemi sorriu de novo. Noemi viu o fio de esperança costurando sua história partida. E então, como mãe experiente, ela disse: Minha filha, aquele homem é o nosso resgatador. Deus está abrindo uma porta. E instruiu Ruth sobre a eira, o lugar onde Boaz passaria a noite guardando os cereais. Não era sedução, não era ousadia desmedida. Era tradição, era direito, era fé. No silêncio da noite, com o cheiro doce da cevada e a lua derramando prata sobre o chão, Ruth se deitou aos pés de Boaz, sinal de submissão e pedido de proteção. Ele acordou assustado. Quem está aí? Sou Ruth, tua serva, respondeu ela. Estende teu manto sobre mim, pois és o resgatador. Palavras simples, mas que atingiram o coração de Boaz com o peso de uma promessa divina. Bendita sejas, minha filha. Tu escolheste a bondade ao invés do mais fácil. Juro diante do Senhor, farei tudo o que estiver ao meu alcance para te redimir. Mas havia um parente mais próximo. Boaz poderia ter desistido, poderia ter recuado, poderia ter permitido que o destino seguisse outro rumo. Mas ele não desistiu. Ao amanhecer, levantou-se com firmeza, foi até os anciãos, reuniu testemunhas e tratou do assunto. O outro parente recuou, temendo comprometer sua herança. Então Boaz ergueu a sandália, o símbolo antigo da renúncia, e declarou com voz forte: Vocês são testemunhas. Hoje eu resgato a herança de Elimeleque e tomo por esposa Ruth, a moabita, para que o nome do falecido continue entre nós. Belém vibrou. As mulheres cantaram. Os homens aplaudiram, e Noemi chorou. Agora não mais de dor, mas de gratidão. O casamento de Boaz e Ruth foi uma celebração não apenas de amor humano, mas de amor divino. Uma união que nasceu da fidelidade, da compaixão, da providência. Ruth engravidou. E quando o menino nasceu, colocaram-no nos braços de Noemi. Obed, servo. Servo de Deus. Servo da restauração. Servo do propósito eterno. As mulheres de Belém diziam: Deus restaurou tua vida, Noemi. Ruth, tua nora, vale para ti mais do que 7 filhos. E Ruth, a estrangeira, a improvável, a rejeitada pela cultura, a viúva sem nome, agora era a raiz da esperança de Israel. De Obed viria Jessé, de Jessé, Davi. E de Davi, séculos depois, nasceria Jesus, o resgatador perfeito. O manto que Boaz estendeu sobre Ruth, Jesus estenderia sobre o mundo. E tudo começou com amor, humildade e fidelidade. A história de Ruth nos ensina que Deus transforma lamentos em recomeços. Nenhuma dor é grande demais que Deus não possa restaurar. O amor fiel atrai milagres. O amor de Ruth por Noemi abriu portas que nenhum homem poderia abrir. Boaz é a figura do Cristo. Assim como ele estendeu o manto sobre Ruth, Jesus estende sobre nós sua graça, cobrindo nossa vergonha e restaurando nossa história. Quando Deus escreve, até o improvável vira propósito. Uma viúva estrangeira se tornou mãe da linhagem do Salvador. Se Deus fez isso com Ruth, o que ele não fará por ti? Gostaram da história? Então curte e compartilhe.